Fala pessoal! Vamos mergulhar com tudo na nossa análise de hoje. Nós vamos decodificar um material fascinante e bem peculiar, uma transmissão datada de maio de 2026, intitulada Ruar. O nosso objetivo aqui é estruturar exatamente o que essa fonte apresenta. A gente pode encarar isso como um alerta urgente, um verdadeiro guia introdutório para quem está começando a tentar entender essa intersecção complexa entre as antigas profecias bíblicas e a nossa atual era de vigilância digital. É um material que faz afirmações ousadas sobre o momento em que vivemos, então vamos desconstruir essa narrativa passo a passo, focando em como o autor conecta o mundo físico ao espiritual, sem tomar partidos, apenas dissecando a mensagem. E para começar, olha só o peso dessa declaração que abre a transmissão. A questão não é mais se, mas quem. Isso já estabelece de cara a premissa de altíssimo risco do programa. A fonte argumenta que não estamos mais aguardando para ver se as profecias vão se cumprir. Para eles, a humanidade já está no epicentro de uma decisão iminente. O tom do programa Ruach é de urgência absoluta, sabe? Posicionando os nossos eventos cotidianos como o clímax literal de um roteiro milenar. É como se estivéssemos vivendo o último ato de uma peça muito, muito antiga. E é aí que a narrativa começa a conectar os pontos, interpretando o atual estado de extrema instabilidade global não como um ciclo político normal, mas como um prelúdio direto para o fim dos tempos descrito na Bíblia. O texto original defende que essas notícias diárias supertensas e a escalada de conflitos geopolíticos lá no ano de 2026 seriam, na verdade, o cumprimento exato do que João descreveu no livro do Apocalipse há mais de 2000 anos. A transmissão praticamente exige que a gente olhe para as crises mundiais através de uma lente puramente espiritual. Para explicar toda essa instabilidade, o programa traz um conceito bem específico lá do capítulo 7 do Apocalipse, a metáfora dos 4 ventos. Vamos destrinchar isso para quem está vendo isso pela primeira vez. Segundo a fonte, esses ventos simbolizam a destruição completa do sistema mundial. Estamos falando da soma de guerras globais, fomes em massa e desastres absolutos. Mas aqui entra o ponto crucial da análise. O mundo estaria em um estado de suspensão. O colapso total ainda não aconteceu porque forças divinas estariam segurando ativamente esses ventos, impedindo que o caos tome conta de uma vez por todas, pelo menos por enquanto. Isso nos leva a uma das ideias mais originais que a transmissão apresenta. Eles chamam esse momento de misericórdia técnica. Faz sentido, né? Segundo o material, se a humanidade já está à beira do abismo, o fato de o sistema ainda não ter colapsado não é mérito da diplomacia humana ou pura sorte. A fonte defende que essa pausa é totalmente deliberada. É literalmente um tempo de carência, uma fase de misericórdia concedida pelo Criador com um objetivo estritamente logístico e espiritual. Dar um tempo extra para que as pessoas se preparem espiritualmente e recebam uma espécie de selo de proteção antes que esses 4 ventos sejam, enfim, soltos. Só que a urgência da mensagem não se limita à geopolítica tradicional. Ela faz uma ponte direta com o avanço tecnológico assustador de 2026. O programa examina detalhadamente como a ascensão de sistemas globais superconectados e as novas ferramentas de vigilância se alinham como uma luva com os mecanismos de controle previstos lá no Apocalipse. Não estamos falando só de perder privacidade na internet. Segundo a análise, a tecnologia atual é uma ameaça estrutural ao nosso livre-arbítrio e à nossa consciência espiritual. E a fonte aponta os dedos para tecnologias muito específicas. Eles listam a identificação biométrica e as famosas CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais, como as engrenagens principais desse maquinário de controle global. De acordo com o relato do programa, tornar esses sistemas obrigatórios cria uma exclusividade econômica digital, onde fica impossível comprar um pão na padaria sem fazer parte da rede. O autor faz um paralelo direto entre essas tecnologias financeiras atuais e o conceito profético da marca da besta, alertando que a biometria e o dinheiro totalmente rastreável servem direitinho aos interesses de um sistema global de exclusão. E aqui chegamos ao coração da análise, que é o contraste direto entre duas forças. De um lado temos o sistema global, que se apoia em ferramentas tangíveis de controle físico e digital, moedas digitais, algoritmos que ditam o que a gente consome, escaneamento biométrico. E do outro lado, o selo divino. A transmissão descreve esse selo não como uma tatuagem ou uma marca física, mas como um estado de pura proteção mental e espiritual. A narrativa argumenta que a guerra de verdade não está rolando em campos de batalha tradicionais, mas sim dentro da mente humana. É a submissão cega ao mundo digital contra a fidelidade inabalável à verdade. Mas aí fica a pergunta, diante dessa ameaça algorítmica gigantesca, como é que alguém se defende? A transmissão introduz uma interpretação teológica muito profunda sobre formar uma linha de defesa ativa. A fonte detalha que a solução não é jogar o celular no rio e ir morar numa caverna, mas sim adotar uma postura de igreja militante.
A ideia é construir uma defesa espiritual tão robusta, mas tão forte, que a mente se torne impermeável e imune à pressão constante dessa sociedade moderna que tenta vigiar e programar o nosso comportamento o tempo todo. Para ilustrar quem seriam esses defensores, o programa redefine um conceito bíblico clássico, os 144.000 do Apocalipse. Em vez de tratar isso como um número literal ou um grupo histórico fechado, o material do RUAC vê os 144.000 como primícias, ou seja, pessoas que alcançaram um nível altíssimo de maturidade espiritual bem no meio do período de maior escuridão. Segundo a análise, esse grupo atua como um contra-ataque espiritual direto contra o sistema digital. Eles seriam a personificação exata dessa igreja militante que resiste ativamente a qualquer tentativa de lavagem cerebral dos algoritmos. E para amarrar tudo isso, a transmissão constrói uma linha do tempo muito clara. Começa lá no 1º século, quando João registrou aquelas visões malucas e complexas. Aí a gente dá um salto para a era moderna com a ascensão explosiva dos algoritmos e do controle digital. Isso nos leva diretamente a 2026, o cenário da nossa fonte, que é essa tal fase de misericórdia técnica, o momento de suspensão, e o destino final apontado por eles é o futuro iminente, o fim desse tempo extra de selamento e a inevitável liberação daqueles 4 ventos destrutivos sobre a Terra. É literalmente uma contagem regressiva. Um ponto que merece muito destaque na transmissão é como a vigilância afeta diretamente a nossa mente. Eles dão uma ênfase enorme à testa. Mas calma, não é a testa física. Na visão profética deles, a testa representa o centro do pensamento humano, o lugar das decisões, a nossa consciência. O programa defende que a mente é o principal campo de batalha digital de hoje. Todo santo dia, a programação viciante das redes sociais trava uma guerra invisível contra a verdade espiritual, disputando cada centímetro da nossa atenção, das nossas escolhas e, no fim das contas, de quem nós realmente somos. Certo, mas e na prática? O que a gente faz com tanta informação? O programa RUAC funciona como um verdadeiro manual de sobrevivência, um guia prático para a galera construir e manter sua resistência mental no dia a dia. E o interessante é que eles não propõem uma revolução armada ou um isolamento maluco da sociedade. A fonte sugere uma mudança radical de hábitos diários. O sucesso contra essa vigilância toda não depende de força física, mas de atitudes proativas e rigorosas que a gente precisa adotar na nossa própria rotina. E a fonte lista 3 hábitos diários fundamentais para colocar isso em prática. Primeiro, abandonar as mentiras digitais e cortar aquela dependência tóxica de entretenimento fútil que só anestesia o cérebro. Segundo passo, buscar ativamente uma maturidade espiritual profunda, que seria o único escudo real contra a influência dos algoritmos. E o terceiro hábito, o policiamento constante da mente. É preciso proteger as emoções e decisões diariamente para manter uma lealdade inquebrável ao Criador, mesmo estando cercado por um sistema feito para causar distração e conformismo. E sabe, essa citação da transmissão resume brilhantemente toda a proposta teológica do material. O selo não é para te tirar do mundo, mas para te tornar intocável pelo mal dentro do mundo. O objetivo desse selamento divino, de toda essa preparação intensa, não é fornecer uma rota de fuga mágica ou tirar as pessoas fisicamente do planeta. Segundo a fonte, a meta é construir uma resiliência interna absoluta. É operar dentro de um sistema hostil e altamente vigilante, mas permanecendo mentalmente e espiritualmente intocável por ele. Para encerrar a nossa análise de hoje, deixamos aqui a mesma provocação poderosa que a transmissão usa no final de seu alerta. É uma pergunta que coloca tudo em perspectiva. Diante da inevitável adoção de moedas digitais, do controle algorítmico pesado e das tensões globais, a humanidade vai optar pelo caminho mais fácil e ser marcada pelas conveniências do sistema global? Ou vai buscar arduamente ser selada e protegida mentalmente pelo Criador? Com base em tudo o que decodificamos, essa é sem dúvida uma reflexão fascinante e que deixa muito pano para a manga sobre os rumos da nossa era digital. Valeu demais por acompanhar essa exploração com a gente e até a próxima!